Deus assim abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos, ao nosso pastor, muito obrigado pela consideração, o ministério aqui presente, Deus continue abençoando. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre missões. Missões está no meu coração, está na minha vida. A gente vive missões de uma maneira especial. E quero agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede de estar em vários lugares, trazendo a palavra, ministrando a palavra do Senhor Jesus para grupos, pessoas, num trabalho de conscientização como esse que nós estamos vivendo agora, pelas apresentações que foram feitas aqui, né? E se for alguém de fora, vendo a apresentação daqueles, acho que aquele ali que apresentou, né? E outro também, eles é de lá mesmo. Né? Deus continua abençoando, essa é uma realidade que nós precisamos de encarar e que é necessário realmente a pregação do Evangelho e a expansão do Evangelho. E para isso, para termos a expansão do Evangelho, é necessário fé, uma fé corajosa. E esta fé, ela é crescente em nossa vida, né? Eu vivi muitos anos com a minha família no campo de missões. Só em Guiné-Bissau e Senegal, eu estive por um período de 10 anos pregando o Evangelho, lugares difíceis, lugares muito complicados, a cultura, mas ali estivemos, por este período, anunciando Jesus como Senhor e como Salvador. Depois desses 10 anos, ali em Guiné-Bissau e Senegal, fomos para o México. E no México estivemos 4 anos nas montanhas do estado de México, chamado Puebla, uma cidade bem no pico, a 2.000 metros de altitude, chamado Jicotepec de Juárez. Ali pregamos o Evangelho e levantamos igrejas nesses locais. Quando eu fui para o campo de missão, eu era bem novo ainda, e eu tinha meus filhos, a minha filha tinha 1 ano e meio, quando nós fomos para o campo de missão, ali em Guiné-Bissau, para trabalhar em umas ilhas isoladas do Atlântico. E ali, por este período, levantamos a obra do Senhor Jesus. Deus nos chamou bem novo para o campo de missão. Ouvimos a voz do Senhor, aquilo que Deus colocou no nosso coração, meu e da minha esposa e dos meus filhos, hoje já alguns deles casados, tenho 2 filhos, que o Senhor nos concedeu, mas na época saímos para o campo para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. E adquirimos muita experiência no decorrer desse tempo, desses anos, 14 anos, pregando o Evangelho. E o Senhor nos deu muitíssimas pessoas para acrescentar no seu reino. É isto que nós estamos fazendo. Nós aqui estamos intercedendo e orando para aqueles que estão nos campos, e não é fácil, irmãos. Hoje mesmo eu estava comentando com um irmão, ele estava nos perguntando, e pela manhã eu estive em um outro trabalho, e falando com ele, olha, para fazer turismo é tranquilo. Fazer turismo você pode fazer, você não sofre ao fazer turismo. Você pode entrar em lugares complicados, mas se é turismo, não há problema, você supera. Porém, quando você sai com o objetivo e com o pensamento de fazer missões, levantar igreja, orar pelas pessoas, proclamar o Evangelho, aí sim você sofre perseguições. Ali onde que nós estávamos, nas aldeias, nas diversas aldeias, a gente recebia muitos
antropólogos que estavam terminando a sua faculdade, precisavam de um estágio, ia para esses lugares, e às vezes não era cristão, mas entrava em contato conosco para poder fazer os seus trabalhos, e levantar e fazer o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Neste caso, ia para ali, passava comigo vários dias, alguns um mês, doando o seu tempo. E quando estávamos ali nesses locais e recebíamos, sentíamos que Deus estava fazendo algo através da vida daquelas pessoas que foram para um momento de estudo e acaba tendo oportunidade de conhecer o Evangelho mais profundo e na prática. E perguntava, como que você pode fazer um negócio desse? Como que você consegue? E eu sempre dizia, é pela fé. Pelos meus próprios interesses, não. Porque as sombras da escuridão, das trevas, elas te perseguem profundamente. E você precisa de ter a graça de Cristo dia após dia para sobreviver nesses lugares. Mas o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos ali por causa da sua palavra. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. E é isso que nos dá a vitória. Vencemos porque Cristo que manda que façamos esse trabalho, Ele não nos manda apenas, Ele vai junto. Ele está junto. Ele se faz presente em cada experiência que a gente tem. Ele está presente. Basta você confiar e acreditar que haverá mudanças de comportamento nas pessoas a partir do momento da crença no Evangelho. Eu gostaria de ler com vocês, para que a gente possa falar um pouco e trazer uma reflexão nesta oportunidade, no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 1 de Romanos, no verso 14 até o verso 16, tem algo extraordinário aí. Olha só, a palavra disse nesta versão, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho, tanto a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que vem do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui eu acrescento, pela fé corajosa. É através do evangelho que nós vamos vencendo, porque o evangelho ele é poder para as nossas vidas. O evangelho ele é poder. Paulo aqui estava falando para os irmãos que estavam em Roma. Roma, naquela ocasião, era o poder central, poder político, poder das leis, estavam concentrados ali em Roma. Roma, então, era um centro da filosofia, um centro do direito, um centro da jurisprudência, era um centro que as pessoas buscavam para poder resolver as suas questões. E Roma dominou. E Paulo, então, trouxe alguns esclarecimentos para os irmãos que estavam lá em Roma. Alguns irmãos estavam passando por algumas dificuldades. E Paulo, então, abre o leque dizendo para eles algo sobre o Evangelho. E disse, eu não tenho vergonha de ir até vocês. Se vocês desejarem, eu vou até vocês. Eu sei que Roma é um centro da cultura.
na ocasião, mas eu não tenho vergonha de ir até vocês, porque eu iria até vocês para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Quando ele diz que é poder de Deus, essa expressão ela é profunda. Essa expressão poder vem de um grego dunamis, de onde nós tiramos as palavras dinamite, dunamis, que vem também de uma outra expressão, dínamo. Ele disse exatamente: o Evangelho é como se fosse um dínamo. Muitos dos que estão aqui não sabem o que é o dínamo. Por exemplo, o dínamo de uma bicicleta. São poucos, se eu perguntar, são poucos que vão saber o que é o dínamo de uma bicicleta. O dínamo de uma bicicleta é como um aparelho desse tamanho, mais ou menos. Não é? Esse pequeno aparelho tem uma bolinha em cima. E quando este aparelho encostava no pneu da bicicleta, gerava-se uma energia, a energia mecânica, que se transformava em energia elétrica. Então era uma usina extraordinária. E este aparelho era utilizado nas bicicletas, colocado ali, e à medida que você utilizava este dínamo, à noite, você encostava este aparelho ali, e esta bolinha que estava em cima, como se fosse uma tampa de uma garrafa, uma tampa de um perfume, algo assim, que rodava e gerava energia. Então a bicicleta, à medida que ela movimentava a bicicleta, então iniciava esse giro que produzia uma energia, e a bicicleta tinha os faróis e acendia os faróis. Quanto mais você imprimia velocidade na bicicleta, nesse caso, maior era a intensidade da lâmpada. Se você imprimisse muita velocidade, então produzia-se muita luz. Mas à medida que você diminuía a velocidade, diminuía também a energia, porque ela era produzida instantaneamente, mas a partir do momento que não estava em movimento, ela parava. Então, se você parasse com a bicicleta, ela ia diminuindo, e se você parasse, a lâmpada apagava. Isso é o dínamo. E é interessante aqui observar que no grego, dunamis está se referindo exatamente à produção de energia. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E essa produção, ela é interessante porque só se produz se tiver em movimento. Se ficar parado de braços cruzados, não há luz. O dínamo é assim: se parasse a bicicleta, não tinha luz. Isso quer dizer o seguinte: se nós somos luz, esta luz não pode ficar parada. Tem que haver movimentos para que a gente possa propagar o Evangelho. É isso que Paulo estava dizendo: olha, o Evangelho é um dunamis, que há movimento. E é também de onde que se produz, aí que nós temos as dinamites. As dinamites, elas são implosivas e explosivas. Implosiva é quando a dinamite ali ela explode, mas ela não joga estilhaços para lugar nenhum. Ela simplesmente explode e aquilo cai em pezinho. Se for um prédio, ele cai em pezinho, assim, vai desmanchando. É implosiva, é do lado de dentro. E tem a dinamite explosiva. É aquela que quando se explode, espalha pedaços para tudo enquanto é lugar. Na nossa vida, é necessário ter um dínamo
estarmos em movimento com o Evangelho, para que o Evangelho produza através de nossa vida luz e que haja dentro de nós uma implosão do poder de Deus. E com esta implosão do poder de Deus, eu posso levar o Evangelho a explodir pelo lado de fora. Mas se eu cruzar os braços, não há condições. E aqui ele estava dizendo, eu não tenho vergonha, Paulo estava dizendo, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder, é dunamis e que vem de Deus. Vem de Deus. E nada pode parar este Evangelho. Irmãos, que coisa maravilhosa e extraordinária. O Evangelho, ele tem algumas características que me chamam a atenção. Nesses tempos, 14 anos que eu estive no campo de missão, somente nas florestas africanas, foram um período de 10 anos, com a minha família, com a minha esposa. E quando a gente sai, normalmente quando sai numa atividade igual essa, eu vou com a minha esposa, e eu tenho uma filha também, que foi criada ali no campo de missão. E quando eu vou, geralmente eu os levo, porque eu prego, mas elas que cantam. E eu tenho um filho, que ele não prega, mas também não canta, não tem voz para isso, mas ele toca instrumentos. Então, é um trabalho maravilhoso. Mas a minha esposa, recentemente, tem 10 dias, fez uma cirurgia de cataratas, e está lá, em repouso, não tem condições, não pode nem ver claridade, que o negócio fica feio para o lado dela. E ela não pôde estar conosco aqui. Mas o Evangelho, irmãos, ele é maravilhoso. Em primeiro lugar, este Evangelho que nós pregamos, este Evangelho que nós aceitamos, e as apresentações que foram feitas aqui, quando se pede, vamos orar, tem uma influência grande e extraordinária sobre a vida das pessoas. A oração é uma fonte, irmãos, maravilhosa de poder e graça que é derramado sobre a vida das pessoas. Quando nós oramos, no mundo espiritual há um mover tão profundo que as suas orações chegam naquele local através quando o Senhor estende as mãos sobre eles. Eu pude presenciar isso em diversas ocasiões. Trabalhei entre o mundo muçulmano, os chamados futafulas. É um povo difícil para ser evangelizado. Mas ali trabalhamos com eles e o Senhor nos deu vitória durante um bom tempo para a aceitação. Um muçulmano, para aceitar a Jesus como Salvador, ele só aceita Cristo se tiver uma visão de um Cristo glorioso. Aí eles aceitam, porque nós falamos que Cristo é glorioso. E quando ele tem essa visão de um Cristo glorioso, eles mudam a vida deles, porque eles aceitam a Jesus, porque na verdade o Cristo é glorioso e aparece para eles de uma forma espetacular. Mas o Evangelho, ele é algo extraordinário, irmãos. Nós não pregamos e nós não aceitamos um evangelho fracote, um evangelho que não tem o poder de Deus. Nós aceitamos um evangelho que muda situações, um evangelho que penetra nos lugares mais difíceis que você possa imaginar e pensar. Lugares complicadíssimos, o evangelho penetra. Sabe por quê? Porque o Evangelho, em primeiro lugar, ele é supracultural. Está acima de qualquer cultura que vocês imaginam. Eu estive em três países do Oriente Médio. A cultura pesada, o islamismo, no Egito, por exemplo, ali existem as maiores escolas islâmicas para a formação dos líderes do islamismo a nível mundial. Ali no Egito. Aonde que eles se preparam
para poder divulgar com todas as suas forças e fazer a islamização. E está crescendo para tudo enquanto é lugar. Mas o evangelho, ele também penetra, porque o evangelho é supracultural. O evangelho penetra, irmãos, ali em qualquer lugar, em qualquer cultura. Eu trabalhei numa tribo chamada os Bijagós, no norte da África, mais precisamente no ocidente da África, um local chamado subsaariano, um local debaixo do deserto do Saara, um local difícil de se pregar o evangelho, um local complicado, na cultura é complicado, o clima é complicado, mas o Senhor nos levou ali para pregar o evangelho. Ali se encontra, algumas tribos são chamadas matrilinear. E a pregação do evangelho nesse povo não é fácil. Quem comanda não é a linha de sucessão, não é do homem. A linha de sucessão é da mulher. Você chega no país, por exemplo, de Guiné-Bissau, os Bijagós, a tribo dos Bijagós, é uma tribo específica que fica no meio do Atlântico, próximo de Cabo Verde. Ali, esse povo, ele é especialmente matrilinear. A linha da mulher é que comanda. A linha de sucessão, por exemplo, aqui no Brasil nós temos, quando casamos, agora já mudou as leis, já mudou, os registros já mudaram, mas normalmente quando você se casa, é a mulher que recebe o nome do marido. Hoje está mudado, mas houve um tempo em que era assim, ao casar, a esposa passava a ter o nome do esposo. Lá, entre os matrilineares, é o contrário. Quando se casa, é o homem que passa a ter o nome da esposa. São matrilinear. E entre esse povo, trabalhamos durante um período de 8 anos na pregação do evangelho, com uma cultura completamente contrária à nossa aqui. Mas o evangelho, ele penetrou. O evangelho, ele entra, ele penetra dentro da cultura. Em primeiro lugar, ele é supracultural. O evangelho está acima de qualquer cultura. Em segundo lugar, ele é intercultural. O evangelho é intercultural. O evangelho penetra, ele entra dentro da cultura. Ele se aprofunda dentro daquela cultura. E ali há uma infinidade de maneiras de você propagar o evangelho, porque o evangelho, ele entra, ele consegue penetrar, ele passa pelas línguas. E aí está um grande desafio dos missionários, que são poucos que contam esses tipos de experiências, em termos de como é a forma em que eles se aculturam dentro daquela cultura. Vocês viram aqui aquele rapaz? Cadê ele? Está por aí, né? Aí está lá. Ele estava com uma roupa muçulmana. Eu tenho uma variedade daquelas roupas. São uma espécie de um saião, né? Um vestidão. Eu usei muito aquilo lá no meio do mundo muçulmano. Paulo disse, né? Fiz-me de tolo para ganhar. Fiz-me de sábio para ganhar o sábio. Então, dentro da cultura, você fazia isto. Você fazia isso para poder ganhá-los. Aquilo que não ofende a palavra de Deus, aquilo que não ofende a cultura, não tem problema. Você pode utilizar. Aqui no Brasil, se eu começar a sair com aquele, né, fica meio estranho, né, por causa da nossa cultura. Mas dentro da cultura deles é um padrão maravilhoso. E o evangelho, ele penetra dentro destas culturas e consegue chegar lá no profundo
desde que você esteja disposto a pregar o evangelho. Aí que está, meus irmãos, nós oramos pelos missionários, mas quando vocês orar pelos missionários, vocês têm que pedir para que o Senhor dê graça a eles. Se é pessoas que passam aqui no Brasil, tem uma expressão que no meu tempo de juventude falava, não sei como é que fala hoje entre os jovens, mas no meu tempo falava pagar mico. Se tem uma coisa que missionário faz, é pagar mico. Sabe por quê? Porque ele tem que submeter algumas coisas que são necessárias para que ele se adapte dentro daquela cultura e fazer a pregação do evangelho. Eu me lembro que quando eu cheguei no Senegal, a minha esposa disse que queria fazer um bolo, e me solicitou que eu fosse comprar ali leite de coco. E como é que se fala leite de coco, irmãos, em determinadas culturas? Como é que você busca isso? Eu não sabia o que fazer. Quando eu cheguei no local, fiquei buscando, tinha uma semana apenas que eu estava ali é de fala francesa, mas existe as culturas de fala local. E eu tentava olhar para as prateleiras e ver se tinha ali o leite de coco. E não tinha. Eu falei, Senhor, eu preciso de me comunicar. O Senhor me mandou para aqui. Eu preciso de me comunicar. Tem coisas que você aprende aqui nas escolas de, normais, e tem outras que vocês aprendem nas escolas de ensino da língua, porém tem coisas que são regionais. E como é que se chamava leite de coco nesses locais? Mas eu falei, Senhor, me dá a tua graça. Aí eu lembrei, pedi um papel, pedi uma caneta, ele me trouxe o papel, trouxe a caneta, e eu fiz o desenho de uma vaca com as suas tetas. Do outro lado, eu fiz um pé de coco com o desenho dos coquinhos. E liguei o leite no coco. Leite de coco. Aí ele entendeu, falou, entendeu, coco. Eu sinto, nós não temos. Assim são as coisas. Você paga mico, mas você aprende as coisas para a pregação do evangelho. Há uma tribo no centro da África, onde que as comunicações delas é por tonalidade. Você se comunica com tonalidade, tom baixo, tom mais alto e tom mais alto. Dependendo da tonalidade, você está dizendo algumas coisas ali. Isso é na hora que os irmãos forem orar pelos missionários que estão no campo. Senhor, dá estratégia. Ajude para que ele vença os micos que ele tem que passar, para que o evangelho seja ali propagado. Então é necessário isso. Há no centro ali da África uma tribo que se comunica de uma maneira com gestos. E um dia, pregando, uma das tribos que veio, e tinha uma senhora de uma dessas tribos que ficou sabendo que tinha alguém que estava entre eles, que estavam trazendo uma mensagem diferenciada, e caminhou. E estava todo o tempo fazendo assim, eu falava, e havia um tradutor para aquele local.
E depois, no final, eu perguntei por que aquela senhora estava fazendo assim constantemente, à medida que se falava e se pregava. Aí ele disse, isto aqui na língua dela significa glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. O Senhor se comunica de todas as maneiras, sabe por quê? O evangelho é supracultural e ele penetra dentro de uma cultura. Ele penetra dentro de uma cultura de uma maneira que nós não conseguimos entender. É pela fé corajosa é que se faz a propagação do evangelho. Tem um outro amigo nosso, missionário, que ele chegou em determinado local e a esposa dele solicitou, vai comprar asas de frango. Como é que fala asas de frango, meu irmão? Em determinada cultura é complicado. E ele chegou e queria, mas o rapaz não estava entendendo e ele fez algo extraordinário. Pagou um mico. Ele fez algo extraordinário, que é universal. Os irmãos sabem que a única coisa que mudou foi a língua dos homens. A língua dos homens mudaram. Mas a língua dos animais, não. O cachorrinho que late aqui, se ele latir lá na Europa, é um latido do mesmo jeito. Não há um latido em inglês, um latido em português, não. Aí, o que ele fez, então? Ele fez assim, ó, bateu asas e disse, cocorocó! Todo mundo entendeu que era asa de frango. E o pessoal riu e disse, sabe de uma coisa? Eu vou te ensinar a língua. E passou a ensinar ele a língua. Pagou um mico? Pagou. Mas ensinou a língua, evangelizou, e depois de um período, nós já tínhamos ali naquele meio, pessoas que haviam aceitado a Cristo como Senhor e como Salvador. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o evangelho, ele penetra, do jeito dele, ele penetra. Basta nós colocarmos à disposição para que o evangelho chegue nesses lugares aonde que é inimaginável. Outra coisa, o evangelho ele é multicultural, ele é supracultural, está acima de qualquer cultura. Ele é intercultural, porque ele penetra em qualquer cultura que você imagina. Ele penetra. E também ele é multicultural, ou seja, ele penetra em várias culturas ao mesmo tempo. Ele é multicultural. E aí você precisa somente de conhecer o que Deus quer te usar para poder trabalhar naqueles locais. E aí há uma variação de gestos, talvez inimagináveis, que você precisa de fazer. Numa cultura que eu estava, chamado a tribo dos bijagós, lá é por tonalidade. Essa tonalidade na pregação do evangelho, que é multicultural e está acima de qualquer cultura. Quando estávamos pregando o evangelho, chegamos a deparar com algumas situações na hora que você ia fazer a tradução para a linguagem do povo. Para fazer a tradução não é fácil, meus irmãos. Primeiro você tem que conhecer, você tem que penetrar, você tem que assentar, você tem que estar juntos. Você tem que permitir que eles riem do seu jeito de falar, da sua forma de falar, para que você possa aprender do jeito e assim pregar o evangelho. Entre a cultura, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a palavra cajoco. A palavra cajoco, entre algumas tribos, a palavra cajoco tem 3 significados. A mesma palavra. Se você fala em tonalidade baixa, cajoco quer dizer uma coisa: casa. Se você levanta a voz, a mesma palavra cajoco quer dizer mundo. E se você levanta a voz mais cajoco,
você está dizendo língua. Então é por tonalidade, você precisa de aprender estas tonalidades. Tem uma palavra, Nindo, que é Deus. Se você disser essa palavra em tom baixo, é Deus. Se você disser essa palavra em tom alto, quer dizer inimigo. Até para xingar. Meus irmãos entendem? São cultura. É por isso que Paulo diz, eu me esforcei, fiz tudo possível para pregar o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus, e com poder de Deus, o evangelho ele é supracultural, ele é intercultural, ele é multicultural e ele também é transcultural. O evangelho transcende cultura e vai além da própria cultura. Tudo é o poder do evangelho. O evangelho é isto, que ele atravessa gerações, ele atravessa povos, ele atravessa costumes, ele atravessa cultura, ele vaza do outro lado. Sabe por quê? Porque ele é o evangelho e nada para o evangelho, porque ele é poder de Deus. E quanto mais você movimenta o dunamis, o dinamo, maior é o poder do evangelho entre estas pessoas. Mas se fica calado, não há uma reação do dunamis, do poder de Deus entre os povos. Eu lembro que eu estava trazendo a minha esposa, ela é alfabetizadora, e estava trazendo uns ensinamentos para um grupo de adolescentes, e eu ministrei para estes adolescentes. E um dos adolescentes veio trazer... nós tínhamos dado uma tarefa, e quando eu dei a tarefa para esta mocinha, essa adolescente, ela fez a tarefa e me apresentou, e aí eu disse para ela, seu trabalho, irmãos, isto aqui, em outras culturas, não é que está bom, que é o joia, que é, isso aqui tem um fundamento miserável, e eu não sabia, né? Nós temos, parece que eu vi uns adolescentes aí, eu não vou usar essas expressões, mas é como se você estivesse usando o dedo do meio para a pessoa. E quando eu fiz isso, está ótimo o seu trabalho, eles abaixaram a cabeça. Eu disse, alguma coisa saiu errado. Para mim isso é joia, que está muito bonito o seu trabalho. Mas para ela não estava. Não estava. Meus irmãos, em determinadas culturas, a pregação do evangelho, ela penetra. Mas você tem que ter a graça e a sabedoria de Deus para poder chegar nesses lugares mais difíceis que você possa imaginar. Eu quero contar aqui para vocês, meu tempo está esgotando, até às 8 horas, né? Eu quero contar para vocês algumas das experiências que eu vivi. E uma das que eu mais me impressionou, o poder do evangelho sobre a nossa vida, foi o que Deus fez sobre mim em particular. Quando eu fui para o campo de missão, hoje eu tenho 62 anos de idade. Mas na época, quando eu fui para o campo de missão, eu tinha meus apenas 26 anos de idade, 26 para 27 anos de idade. Eu tenho as fotografias, imagens, eu tenho quando eu fui para o campo de missão com a minha esposa e meus 2 filhos. Uma delas tinha 1 ano e meio apenas, 1 ano e meio. Naquele tempo, talvez as mais novas não sabem o que é isso, mas as irmãs mais velhas vão lembrar das antigas fraldas de pano. Foi naquele tempo, né? Aqui você colocava aquelas fraldas para quarar, não é isso? E lá, hoje não, hoje está uma mil maravilha. Existem essas fraldas descartáveis, né? Que são uma beleza, mas naquele tempo
não. Foi naquele tempo que nós fomos para ali e algo extraordinário aconteceu em nossas vidas. O que foi? Nós chegamos em uma tribo chamada Tribo dos Bijagós. Estava no meu coração há muito tempo e eu orava por esta tribo. Depois que você chega na costa da África, ali na costa da África, em direção ali a Marrocos, Senegal, Guiné-Bissau, você entra para o Atlântico, para umas ilhas, 10 horas de viagem para dentro do Atlântico. E eu fui para este local para levantar a igreja ali e pregar o evangelho. E entre essas ilhas, eu fiquei durante 8 anos para levantar a igreja ali dentro. Mas algo muito extraordinário aconteceu comigo. Quando eu cheguei ali, fui conversar com o líder da aldeia. Nós compramos um terreno, adquirimos um terreno para implantar a nossa base ali dentro, a base missionária. Então, eu quis conhecer e conversar e dialogar e evangelizar o líder da aldeia. Na ocasião, o chefe da clã tinha 100 anos de idade. Ele comandava 25 mil pessoas distribuídas em 30 aldeias da ilha que nós estávamos e em mais 6 ilhas vizinhas. E quando nós chegamos ali e conhecemos este homem, chamava-se Caca, e conversamos com ele que queríamos pregar o evangelho, ele disse: você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso fazer isso? Primeiro, a nossa lei tribal não permite. Mas como que não permite? Não, nós não permitimos. Aqui só se fala de alguma outra coisa se você, em primeiro lugar, for meu companheiro de idade. 100 anos. Se você for meu companheiro de idade, você pode falar. O líder é escolhido nessas circunstâncias. E outra coisa, existe um segundo ponto. O segundo ponto é, se você tiver cabelo branco. O cabelo branco, irmãos, pelo menos na tribo que nós estávamos, o cabelo branco tem uma responsabilidade tão grande, tão profunda, que os irmãos não imaginam. As pessoas te respeitam e chegam próximo de você, se você tem um cabelo branco, chega próximo de você, já com a cabeça abaixada, é chamado homem grande. Uma autoridade. Meu cabelo era pretinho. Tenho as fotografias. E quando nós chegamos lá, que queríamos falar, primeiro você não tem a idade. Já foge da regra da aldeia. Segundo, o seu cabelo é preto, você não tem cabelo branco. Você não pode me ensinar. Você não pode me ensinar porque eu sou mais velho do que você. E entende-se que quem é mais velho é mais vivido, conhece mais de quem. Essa era a visão que ele tinha. Quanto mais velho, mais conhece. Menos idade, menos conhece. Essa é a relação que se fazia. Bom, eu reuni com a minha esposa e falei, como é que nós vamos fazer? Foi Deus que nos mandou para aqui. Deus que nos mandou. Você se importaria se Deus acrescentasse uns 70 anos na minha vida? A minha esposa disse, o teu Deus é o mesmo meu Deus. O que Ele fizer a você, está feito. Ou então, embranquece o cabelo. Não deu outra, meus irmãos. Com 27 anos, o meu cabelo ficou branco, igual vocês estão vendo aqui. Hoje eu tenho 62 anos. Mas aos 27 anos, o cabelo embranqueceu. Do jeito que vocês estão vendo aqui. Cheguei para o líder da aldeia, Caca, disse, Caca, olha só meu cabelo. Ele disse, estou vendo, está branco. Agora sim você tem autoridade dentro da aldeia. Abriu-se as portas. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, olha,
há um grande perigo e um grande risco quando você diz assim: Senhor, me usa como tu queres. Isso. Me usa como tu queres. Aí o Senhor, é do meu jeito. Aí você vai pensar: espera aí, Deus, primeiro eu quero saber qual que é o seu jeito, para depois saber se eu vou. Não. Se você disser, me usa como tu queres, você está dizendo: Senhor, não importa o que vai fazer comigo. Importa que seja pregado o evangelho. O Senhor resolveu embranquecer o meu cabelo. E aí, falei com o líder da aldeia, comecei a pregar. Eu nunca fui permitido entrar dentro da choupana dele. O cabelo estava branco, agora eu já entrava dentro da choupana. Ele me atendia do lado de fora, mas agora me atende do lado de dentro. E eu comecei a pregar o evangelho. E eu fiquei ali durante um bom tempo, pelo menos uns 8 anos ali dentro, pregando o evangelho. Quando foi um certo dia, ele manda me chamar. Ele me chama. Eu já morava dentro da aldeia, construí a minha casa dentro da aldeia, já morava entre eles ali. Um dia ele me chama. E veio um rapazinho correndo, e chegou onde que eu estava e disse: olha, o Caca está te chamando. Eu pensei: meu Deus, está morrendo, porque já estava completando seus 109 anos de idade. Agora deve estar morrendo. Mesmo que a gente morasse dentro da aldeia, constantemente a gente estava vendo ele ali. Mas ele me chamou. Quando eu chego na casa dele, ele disse: sabe de uma coisa? Quando alguns anos atrás você veio para aqui e a aldeia colocou imposições de lei no sentido de ou você tivesse a mesma idade ou o cabelo branco. Só que o cabelo branco veio sobre a sua vida e você começou a falar do evangelho. E você falou desses anos do evangelho. Eu quero dizer para você, a partir de hoje, eu não mais servirei ao que eles chamam de lá de Irã, que são os deuses tirados de dentro das águas, animais, onde que são feitos sacrifícios sobre eles. A partir de hoje, eu não faço isso mais, e eu quero este Jesus. E aceitou a Jesus como Senhor e como Salvador. Nesse mesmo dia, a esposa dele, de 90 anos, aceitou a Jesus também. A filha de 70 anos também aceitou Jesus. Passaram pelo discipulado, pelos ensinamentos bíblicos, levei as águas, batizou em água aos 110 anos de idade. Quando ele converteu, ele disse: quem é que manda dentro das aldeias? Não, é o líder, o mais velho. O que tem cabelo branco e o que tem maior idade. Ele é que detém. Ele é o chefe da clã. Está sob a responsabilidade dele. A área espiritual de toda a aldeia está sobre ele. Então ele disse, reuniu os demais outros líderes das aldeias, reuniu e disse: quem é que manda? Não, quem manda é o mais velho, é ele que controla tanto as áreas das cerimônias. Existe uma infinidade de cerimônias masculinas e femininas, né, que são feitas. Não há tempo de nós falarmos um pouco mais sobre essas cerimônias, mas existem essas cerimônias que são terríveis, né? Essa circuncisão masculina e circuncisão feminina são terríveis. Se tiver um outro tempo, a gente fala sobre isso. O que aconteceu? Esse líder espiritual, que era feito através de magias, ele disse: quem é que manda? Não, é o mais velho. Quando ele disse, só que tem um detalhe: eu aprendi com este homem, estava se referindo a mim, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós tornamos nova criatura, nós nascemos de novo. E eu nasci de novo. E se eu nasci agora, o André
estava se referindo a mim, é mais velho do que eu, porque eu nasci agora, ele já nasceu há mais tempo. Portanto, quem vai coordenar o mundo espiritual aqui dentro desta aldeia vai ser ele. Aí, irmãos, salvação para tudo enquanto é lugar, porque o líder é que determina, né, se pode ou não a pregação do evangelho. Sabe por quê? O evangelho é supracultural. O evangelho é intercultural. O evangelho é multicultural. O evangelho é transcultural. O evangelho é cultural e o próprio evangelho é contracultural. Ou seja, ele vai contra aquelas raízes que danificam a vida interior do homem. O evangelho, ele penetra. Quando você orar pelos missionários, ore por atos específicos da vida do missionário, da cultura do missionário, para que ele possa aprender e através do evangelho, penetrar dentro desta cultura e pregar o evangelho. E para finalizar para os irmãos, se você chega aqui na Praça 7, a Praça 7 é dividida em 4 partes. Se os irmãos não sabem, cada parte, ali no meio tem um pirulito, não é isso? E tem 4 partes. Cada parte ali tem um nome. Cada parte tem um nome. Lá de cá tem um nome, lá de cá tem outro. São 4 nomes específicos. E cada uma delas tem uma entidade espiritual que controla. E se vocês perceberem, de um lado tem um grupo de pessoas, do outro lado tem outro tipo de pessoas com as suas culturas. Você encontra ali os Rastafaris, por exemplo, que estão ali vendendo, né, os seus objetos, os seus aparatos, estão ali. Eles têm um comando ali dentro, e são uma cultura. Se você prega o evangelho para eles, você prega em português, porém, de forma diferenciada, quando você vai hoje, vai amanhã, vai depois da manhã, vai depois da manhã, há uma sequência de visitas a ele. Aí Deus opera de uma maneira extraordinária, você consegue penetrar com o evangelho dentro das culturas deles existentes. Não precisa ir para muito longe, você encontra aqui mesmo, dentro dos nossos bairros, culturas diferenciadas, povos diferenciados, aonde que o evangelho precisa de penetrar. Basta você ter fé corajosa para poder pregar o evangelho e permitir que Deus te use do jeito dele, para que possa mudar o seu comportamento dentro daquela cultura. Deus assim nos abençoe. Se deixar por mim, eu vou aqui até mais, mas eu sei que eu não posso, meu horário já passou, já extinguiu. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha fé corajosa para propagar esse evangelho, porque ele é supracultural. Ele tem todo o poder de penetrar, porque ele vem de Deus para baixo, e aí as coisas são mudadas, e são mudadas de forma diferenciada. Esse tá ninindo, irmãos, tenda canhacua intina na cocana, titina na cocana e turuna guinanhaco. Eu vou traduzir. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que continue vencendo o inimigo dia após dia. Amém. Deus assim nos abençoe.